pessoal. Aqui é a Bel, CEO, fundadora da Kestra. Em todos os podcasters eu esqueci de me apresentar, me apresentei depois que já tinha começado. Então, dessa vez eu lembrei de me apresentar. Eu estou aqui junto com o Matos, meu sócio. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Podcastra. Hoje a gente está aqui com o Marcos Oise. Um papo legal na feira. Eu espero que vocês curtam. Marcos, então, obrigada por estar aqui com a gente. Prazer Marcos, é meu, com certeza. Marcos é CEO do grupo Nelson Oise, parceiro da Kestra quase desde o início, acho que desde o início da Kestra. Tamo lá. E a gente já se conhece aí há muitos anos, então obrigada por ter topado. Grande prazer. Tá aqui na feira com a gente. A gente escolheu um tema para esse podcast aqui que é super do dia a dia, né, de quem trabalha com comércio exterior, que é risco. Muito risco. Muito risco. Quais são os riscos, né? Como é que a gente controla e tal. Então, risco ou estresse? O que dá mais? Né? O que está mais ligado com o comércio exterior? Acho que uma coisa, né? Depende, uma coisa tá ligada com a outra também. Mas para a gente começar, Marcos, se você quiser, seria legal se apresentar um pouquinho e também falar um pouquinho da empresa, para o pessoal entender né, o que vocês fazem, enfim. E depois falar, né? Quer dizer, quais são os grandes riscos quando a gente pensa em comércio exterior que as empresas têm que estar monitorando? Perfeito. Bom, primeiro, prazer novamente. Meu nome é Marcos Oise. Eu faço parte do grupo Nelson Oise. A nossa empresa hoje tem 90 anos, fez esse ano 90 anos. A empresa começou lá atrás com meu bisavô, então hoje eu sou a quarta geração do negócio. Depois de muito empenho e muito trabalho, com certeza a empresa vem crescendo bastante, então hoje a gente tem aproximadamente 800 funcionários. Trabalhamos em diferentes áreas de comércio exterior, né? Começamos como despachante aduaneiro, posteriormente agenciamento de carga, transporte rodoviário e depois armazenagem. Então a gente tenta suprir as necessidades do cliente e isso só através de estar aprendendo sempre com os clientes para que a gente possa estar evoluindo e trazendo novidades. E daí que veio também, com certeza, o nosso interesse e a nossa interação com a Kestra, né? A gente tem a Kestra operando em alguns clientes nossos e com certeza absoluta a gente vê que agrega muito na operação. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês, legal. Com certeza absoluta. Legal. Maravilha. 90 anos, Marcos. 90 anos. Nossa. 90 anos. Teve festa de 90 anos? Teve. A gente fez festa legal. dentro dos escritórios, né? Não dá mais para fazer uma festa só, que a gente são mais de 30 escritórios. Uau. Então a gente no Brasil inteiro, então a gente acabou fazendo um café da manhã com todo mundo. Nós consideramos o aniversário da empresa dia 18 de janeiro, porque em 18 de janeiro de 1933, meu bisavô foi nomeado despachante aduaneiro. A gente tem esse documento original lá, Que então legal. foi assinado por Getúlio Vargas e tudo mais. Olha só. Então a gente acaba adotando essa data como aniversário da empresa e aí vai. Então acabaram de comemorar. Né? Acabou de comemorar. Legal. E aí a gente aproveitou e renovou a marca e tal, a gente Legal. fez uma série de atividades lá com a equipe. Legal. E uma das atividades, e vai bastante de encontro com o que a gente está falando aqui, a gente vem tentando, vamos lá, a empresa vem crescendo muito, né? Então é importante a gente ir sempre alinhando o foco dela. E o nosso foco hoje ele é desde sempre, mas a gente vem fazendo cada vez mais presente, focar em 3 pilares e o primeiro pilar justamente é a segurança de processo. Então a gente foca muito em segurança, depois da segurança entregue a gente foca em qualidade, depois da qualidade entregue a gente foca em eficiência. Mas o primeiro de tudo é a segurança, então é justamente o que a gente está falando aqui. E a segurança, ela é, vamos lá, dentro de um processo de importação, pensando desde o início da necessidade do cliente, em colocar um pedido, tudo que ele tem que levar em consideração, todas as análises, não só de supply chain, como produção, como até a própria parte cambial, e que posteriormente vem a parte de legislação e aduaneira. Então existe uma série de pontos diferentes que a gente vê os clientes bastante preocupados e com certeza absoluta é algo que em cada pedido é colocado à prova tudo que o cliente sabe, tudo que todos os parceiros sabem e podem ajudar o cliente para que ele faça uma operação da forma mais segura possível. Até porque a gente sabe que a legislação aduaneira ela é bastante complexa, assim como toda a legislação no Brasil, ela é muito complexa, né? Então ela muda muito também. Então você tem que estar sempre bastante atento
E cada embarque, por mais que você faça 10 embarques por mês de um fornecedor daquele produto, você sempre tem que consultar, porque um dia pode mudar e chegar aqui e você acabar tendo um problema. Então, só que você tem que ser rápido, né? Porque o cliente não pode esperar horas ou dias para ficar colocando os pedidos de acordo com o supply chain dele. Então, você tem que criar uma dinâmica para que você tenha, sim, aquela segurança, mas também um ponto de eficiência que vá de encontro com o que o cliente precisa. Chegue num equilíbrio, né? É isso daí. E você vê isso então como uma atividade inerente a todo o processo do comércio exterior. Você não trata isso separado. Não. Como sendo uma atividade, uma área de compliance, uma área de gestão de Nós risco. temos uma área de compliance, nós temos uma área de pesquisa e desenvolvimento que trabalha em conjunto com as operações, mas, como eu falei, o pilar número 1 é segurança. Então, se você não tem a certeza e a segurança do processo, a gente nem segue. Nem adianta discutir qualidade de uma coisa que você não tem a certeza que ela está correta, né? Então, em cima disso, que primeiro a gente desmiuça toda a operação, faz todo o SOP dela, faz todas as análises possíveis do processo, e mesmo depois disso pronto, no dia a dia, como a gente estava falando, você tem que continuar validando e validando e validando. E outra, né? A gente hoje trabalha bastante com automação e tudo mais, até com a própria Kestra, com certeza absoluta, mas a gente sabe que é um trabalho que envolve muitas pessoas. Então você não pode estar unicamente refém das pessoas. Então você tem que criar formas de trabalho que vão validar o processo para que a gente possa ter a certeza que, vamos lá, por mais que uma pessoa analisou, será que ela estava certa? Será que ela não estava certa? Então, como que você cria mecanismos para que o processo seja constantemente validado? Para, como eu falei, quando a carga chegar aqui, se alguma coisa mudou, aí está tudo perdido, aí você não tem como voltar atrás. E não é o que o cliente nos paga para fazer, né? Então, ele nos paga para ajudar ele a trazer as soluções que vão entregar o processo dele no dia que ele combinou, no local que ele combinou, dentro do prazo que ele combinou. Essa é a lógica. Ô, Marcos, uma curiosidade. Você falou uma coisa que é bastante verdade no dia a dia, que o processo ele precisa ser analisado por várias esferas, né, diferentes e por várias pessoas de equipes diferentes. Como é que foi na pandemia isso para vocês? E como é que você acha que o mercado se adaptou a isso? Quer dizer, o pessoal de casa... Então, acho que talvez uma pergunta decorrente é qual que é o papel da tecnologia nisso para fazer com que as pessoas consigam trabalhar junto, né? Porque de fato é bastante fragmentado o processo, né? Falando bem específico da nossa área de liberação aduaneira, nós tivemos, não vou dizer uma vantagem, mas pelo padrão de crescimento que a gente foi tendo, nós já fomos há muito tempo expostos à necessidade de clientes, onde nós tínhamos profissionais in-house, nós tínhamos já vários funcionários trabalhando em home office, então a gente já tinha mais ou menos um modelo criado. É óbvio que no momento da pandemia, você mandar 100% da equipe para casa, é colocado tudo à prova, né? Então sim, você tem que contar muito com tecnologia, com certeza, principalmente você ter uma análise de workflow de processo, né? Então não tem como você fazer um processo que depende de várias pessoas, onde uma não sabe onde a outra terminou para poder começar. Então é necessário você ter uma visualização do processo para que você possa ter uma organização interna. E além disso, eu vou um pouco além, que é o que? Não só a minha visão interna, mas o cliente quer ver o que está acontecendo também, né? É o que a gente fala, a gente tem um follow-up, às vezes o cliente vê, o cliente não vê. O cliente não vai ficar toda hora olhando para aquilo lá, ele vai olhar quando ele precisa olhar. E ele tem que entender, e o cliente acredita nisso, que o sistema vai mostrar para ele quando ele precisa olhar. Porque, via de regra, você criou um SOP, você tem um sistema, você tem provedores, você acredita que tudo que foi desenhado está sendo entregue. Caso alguma coisa saia do normal, alguém ou o sistema vai avisar o cliente para que ele possa entrar específico. Então, hoje, sem sistema, você não chega em lugar nenhum, com os níveis de complexidade do processo, com os níveis de exigência, não só dos órgãos anuentes, como também do próprio cliente. Você tem que ter uma ferramenta que vai te entregar aquele visibility do processo para que você possa chegar em algum lugar e também mostrar as melhorias constantes, né? Então é isso, não é só você entregar o dia a dia. Você desenhou o perfeito, entregou o perfeito, mas ao fazer aquilo lá, o perfeito de ontem não é o perfeito de hoje. Então como você melhora aquilo? Você precisa ver o processo. Então,
de novo, a questão de sistema é muito importante para que você saiba o que está acontecendo e o que você precisa atacar para melhorar aquilo. Perfeito. Essa é a visão do que a gente tem de negócio E a hoje. visibilidade para o cliente, né? A gente vê muito isso, se a gente voltar, sei lá, 10 anos atrás, você trabalhar com status semanal, talvez resolvesse para muita gente. Há 5 anos atrás, tem que ser um status diário numa planilha de Excel, aí atende. Hoje, se você falar num status diário no Excel, não é mais a expectativa das empresas, né? Elas já querem entrar no celular e ver ali o que está acontecendo. Justamente. Então tem é o que você falou, tem um trabalho dentro de casa, que é fazer o dia a dia, né? E como é que dá visibilidade desse dia a dia para o cliente de uma forma moderna, inteligente, eficiente, né? Não, é justamente. E de novo, é muito complexo, porque a gente analisa pelo nosso mercado, né? O comércio exterior, para a gente, ele é muito grande, mas a gente sabe que ele é uma operação relativamente pequena se você comparado a outros entes que mexem, vamos lá, com tributação ou burocracia, né? Vamos lá, vamos comparar com a contabilidade. A contabilidade, todas as empresas do Brasil utilizam contabilidade. Então você vê várias empresas de software desenvolvendo sistemas para contabilidade que todo mundo usa. No comércio exterior, a gente sabe que são 40, 50 mil empresas que importam. Então, o universo é muito pequeno. Então, a gente acompanhamos muito com vocês, né? É um mercado que acaba não sendo com muitos players, só que dá muito trabalho de montar uma estrutura e um sistema, porque, de novo, é tudo novo, não existia nada que atendia essa demanda específica. Você tem vários sistemas, claro, né? Você tem o sistema A, B e C, você tem o sistema do cliente, você tem o sistema legado, tem uma série de sistemas. Mas que entenda esse conceito de segurança, de visibilidade, de troca de informação em tempo real. Então isso é muito complexo, por isso a gente falou desde o início, né? Pô, a gente faz total questão de ajudar o máximo possível para chegar num momento onde haja realmente uma ferramenta que, cara, o cliente entende o que está acontecendo, o despachante ou todos os entes da cadeia conseguem ver e entregar em tempo real o que está acontecendo, sem haja necessidade de, vou mandar um e-mail para o cliente que eu fiz, vou botar na planilha que eu fiz. Eu fiz, tá lá que eu fiz, o cliente viu e ele não precisa nem saber porque fazia parte do processo. Exato. Ele não precisa saber todo momento que eu faço, ele precisa saber no momento que ou eu não consegui fazer ou alguém da cadeia não conseguiu. Isso quer dizer que em algum momento o supply chain dele vai ter um problema, aquela previsibilidade não vai ser entregue. E aí onde entra o management by exception, onde o cliente entra e vai realmente atacar o que precisa ser atacado. Então, de novo, sem sistema, hoje você não chega em lugar nenhum. Muito bom. Agora, voltando à questão do risco, Marcos, como é que o despachante, tradicionalmente, ele é um player da cadeia que assume um risco super importante e relevante ali no processo, Sim. né? Que é de ser o responsável de enviar as informações para a Receita e tal. Como é que o despachante está se transformando, inclusive à luz dessa questão do risco, né? Quer dizer, a gente sabe que os despachantes, as comissárias, você mesmo falou, né? A gente começou com despacho e hoje a gente faz 4, 5 coisas diferentes. Isso mesmo. Então o despachante, ele está crescendo de escopo, ele está, enfim, se renovando, né? Buscando outras coisas. Como é que fica essa questão do risco versus esses outros negócios, né? Eu costumo dizer que não dá para a gente generalizar o mercado. Né? Então, existem tendências de mercado que dizem que o cliente quer cada vez mais um door-to-door, bem como tem o cliente que cada vez quer mais ter um prestador específico para cada área. Então, você não pode generalizar. Não dá para dizer que quem não tiver tudo vai morrer ou quem tiver um só vai morrer. O mercado continua bastante dinâmico, com certeza absoluta. O que eu acho que é um ponto positivo. No Brasil, historicamente, a gente tem muita protecionismo. Várias indústrias brasileiras tiveram muito protecionismo. Houveram momentos de abertura econômica, mas muito protecionismo. Na nossa área de despachante aduaneiro, por mais que o despachante, a pessoa física, ele tenha que ser brasileiro ou naturalizado e tudo mais, sempre houveram muitos players globais, desde sempre. Todas as principais players globais de logística sempre também ofereceram um serviço de liberação aduaneira. Então, nós sempre tivemos muita concorrência.
Né? E isso, no começo é muito complicado, é óbvio que você concorre com multinacionais, mas você acaba também estando exposto a muitas coisas, então você cresce muito. Então sim, o despachante aduaneiro, aquele que se especializa cada vez mais, com certeza sempre vai ter espaço no mercado. Então não dá para dizer, o problema vai ser o grande, ou o problema vai ser o pequeno, ou o problema vai ficar médio. Não existe, na minha visão, não existe uma linha lógica a ser traçada, ou um panorama geral. Cada cliente é um cliente que tem uma necessidade de compra e aquele prestador de serviço, aquele despachante que se adapta àquela necessidade e sabe entregar aquele resultado, com certeza ele tem um futuro brilhante, assim como várias empresas no Brasil têm. É um mercado muito fragmentado, com certeza, né? Então a gente já viu aí alguns movimentos específicos, consolidações, a gente já viu players gigantescos entrando no mercado e querendo dominar esse mercado. Consolidar o mercado. Mas isso já aconteceu várias outras vezes também. Então o mercado está bastante adaptado a isso. E aí, como a gente estava falando, ao se especializar, o despachante acaba entrando muito na questão de segurança do processo. Sim, ele acaba sendo o elo central. Por quê? Porque no final das contas o despachante ele tem contato com todos da cadeia. Então, muitas vezes nós fazemos contato com o fornecedor do nosso cliente lá no exterior para validar uma documentação ou para fazer algum ajuste específico. Algum alinhamento de entrega. Nós fazemos contato em todo momento com o armador ou o agente de carga. No momento que chega, nós fazemos contato com o porto, nós fazemos contato com a Receita e todos os órgãos anuentes. Posteriormente, nós que ajustamos o carregamento junto à transportadora. Às vezes ajustamos de entrega num armazém, quando o cliente utiliza um armazém geral. Então a gente acaba estando ali no meio. E aí, além de fazer toda essa ponte, então a gente sempre brinca que o nosso follow-up acaba valendo por todos, porque ali eu tenho que jogar toda a informação e o cliente acaba usando aquela visão. Né? E aí, além disso, nós ainda assumimos toda a responsabilidade da questão técnica e tributária do processo. E como a gente estava falando ali no começo, a legislação aduaneira, assim como toda a legislação brasileira, ela é muito complexa e ela é muito volátil, se posso assim dizer. Cada dia tem uma mudança, cada dia tem uma regra, cada dia tem uma lógica. É específico, né, Marcos? Você encontrar bons advogados aduaneiros é super difícil. Você conhece pontualmente as pessoas, justamente. Né? Então, o que a gente faz no nosso negócio, como a operação acabou ficando bastante grande, nós temos centros de excelência baseados em indústrias específicas. Então, eu tenho uma equipe que só trabalha com alimentos e bebidas, que é uma legislação extremamente específica. Eu tenho uma equipe que trabalha só com químicos, outra equipe na área têxtil, outra equipe com bens de consumo. Cada uma tem uma lógica. Então, a gente especializa o time para que ele possa entender a dinâmica não só do processo do cliente, mas também toda a lógica da legislação por trás do processo. E é aí que você consegue entregar um trabalho de qualidade para o cliente. Como a gente falou, eu sei que os despachantes acabam fazendo isso, acaba sendo uma lógica natural. Né? Você consegue um cliente, esse cliente está numa indústria e ele te indica para alguém, que indica para alguém, e assim você vai se aprimorando naquela indústria específica. Né? Então, existe um futuro com certeza muito brilhante, esse futuro depende muito da especialização e do know-how. A dinâmica do processo ela vai ficando cada vez mais automática? Vai, com certeza absoluta, vai. Assim como qualquer coisa no mundo. Qualquer setor, né? Qualquer coisa no mundo. Né? Mas a lógica não é na digitação que eu agrego valor ao cliente. É saber o que eu vou digitar. Né? Existe uma diferença muito grande eu digitar um monte de coisa e eu saber a coisa certa para digitar para fazer com que o processo aconteça. Perfeito. Então, a lógica do despachante é essa, ele sabe o que digitar. E aí ele sabe analisar o processo. Eu falo digitar porque todo mundo imagina, claro. O despachante digita um monte de coisa. Na verdade, digitar é 5% do negócio. Né? O know-how por trás. E não só o know-how de processos, de procedimentos e de legislação. O know-how de fazer o link para que a cadeia funcione, que todo mundo se converse e que, de novo, no final o cliente tenha o produto dele no momento que ele precisa. Então, isso envolve segurança, isso envolve risco, isso envolve análise, com certeza isso envolve processo, né, Marcos? Toda a parte de segurança também do despachante, né? Claro. Hoje
todos os despachantes têm um seguro de responsabilidade civil que se chama de E&O, né? Então, você tem que ter porque você trabalha para fazer tudo certo. Mas dentro da volumetria e dentro das dinâmicas e das diferenças de processo, às vezes você acaba tendo algum tipo de erro ou falha, né? E aí você também tem que dar a garantia para o cliente de que, mesmo numa situação de erro, você tem a capacidade de bancar aquele erro, vamos colocar assim. Legal. Marcos, a gente estava aqui conversando em outro episódio sobre o novo processo de importação, né? E é um assunto super, né, comentado aí por todo mundo que está no mercado, enfim. E a gente estava justamente falando que, no passado, a gente olhava o processo de desembaraço, especificamente falando, vai registro de DI até CI, por assim dizer, como um grande momento ali, né? Quer dizer, demora, o desembaraço é difícil, a carga fica com a Receita Federal, né? E a gente foi vendo com esses passos que a Receita tem dado, que o governo tem dado, que acho que o último relatório que eu li da Receita Federal, 95% das mercadorias ficam menos de 24 horas com a Receita Federal. Isso. Então, o problema hoje, quer dizer, obviamente você tem que estar muito preparado para fazer esse processo, mas quando a gente pensa numa empresa que tem um lead time de 100 dias e a carga está 1 dia com a Receita Federal, a gente se dá conta que tem outros problemas envolvidos, né? Então, assim, para empresas que estão ouvindo a gente aqui, quais você acha que são os problemas que fazem com que as importações ainda sejam uma dor de cabeça para as empresas? Né? A gente ainda anda no mercado e escuta, né? Nossa, dá muito problema, é muito difícil, todo o processo é assim e tal. Se não é mais o processo de desembaraço, aonde você acha que estão e quais são as principais dificuldades que você vê nos seus clientes, nas empresas que você conhece de mercado e tal? Olha, eu até estava semana passada conversando com um amigo meu. Eu vejo hoje a Receita Federal como um dos principais agentes de melhoria do processo. Há muito tempo atrás, com certeza a visão era, puta, parou na Receita, a Receita não ajuda, a Receita trava. Essa visão mudou e faz alguns anos, não é uma coisa recente, há alguns anos a Receita já vem buscando melhoria. Isso melhora o processo para ela também, claro, né? Quanto mais compliance ela consegue colocar no processo, mais ela tem a certeza do que o que está sendo colocado numa declaração de importação confere com o que realmente está chegando. E o que a Receita quer é a certeza, a previsibilidade e a receita dos impostos. É óbvio, esse é o objetivo principal dela. Então, ela é um dos principais agentes de melhoria. O que eu vejo nos processos, vamos lá, no dia a dia do cliente, 90%, se a gente for analisar até na nossa empresa, né, existe uma diferença muito grande. Você escuta, vamos lá, quando uma empresa nasce, quando ela cresce, quais são os desafios dela, a gente sabe que muito é planejamento. O planejamento é a chave do negócio, para qualquer negócio. Seja um negócio pequeno que está nascendo, seja um negócio que está crescendo, seja um negócio já maduro que está evoluindo e tomando corpo. Então, o desenho do processo é a parte mais importante. É ali que você consegue identificar todas as variáveis. Porque, como eu falei, você vai desenhar o processo perfeito. Você não sabe se a cada processo tudo virá perfeito. Existem muitas variáveis. Você tem toda a estrutura logística no exterior, você tem o fornecedor, ele pode gerar algum problema documental que você não esperava. Então, existem partes legais. Existem muitas variáveis. A questão é, se você mapeia e você acha o processo perfeito e você depois faz um checklist que seja, a cada processo, poxa, mas meus processos são sempre iguais, do mesmo fornecedor, a mesma quantidade, o mesmo armador, toda vez você tem que fazer uma checagem de tudo que acontece no processo. Porque é no momento que você acha que está tudo certo que dá alguma coisa errada. E se dá errado você não checou, você vai ver na hora errada, que é o quê? Na hora que a carga chegou aqui. Onde ela já está passível de multa, onde ela já está passível de ficar parada. Armazenagem, demurragem. Isso. E como a gente falou, você desenhou o processo perfeito naquele dia. Aquele processo perfeito não é mais o processo de hoje. Então não é só desenhar. Você tem que validar o processo, você tem que acompanhar o processo e depois você faz análise de, será que aquele processo realmente fluiu de forma perfeita? Fluiu dentro das métricas que eu criei, ok, mas será que eu poderia ter feito alguma coisa melhor? Aonde eu poderia ter melhorado? Com os nossos clientes a gente faz isso. Então, a gente faz o SOP, que nós chamamos de BBP, que é um Business Blueprint. A gente
passa muito tempo desenhando, preparando, é aí que está o segredo do processo. No momento que você começa uma nova operação, ela já começa redonda, porque todo mundo já estressou tudo que existia do processo, mas nós validamos dia a dia, nós pegamos todos os dados e buscamos, por mais que pareça perfeito, aonde que dá para melhorar. E a melhoria é essa, como a gente falou, se você consegue meio período num carregamento, se você consegue um dia antes numa liberação, se você consegue algum procedimento que vá facilitar o processo junto ao Ministério da Agricultura, a Anvisa e por aí vai. Então são as pequenas melhorias que você vai juntando que soma 1 dia, 2 dias, 5 dias, 10 dias. E aí você pensa, mas a carga chegou no porto, o cliente tem, 7 dias livres de armazenagem, então se eu liberar no dia 1 ou no dia 7 vai ser a mesma coisa em custo. Ok, mas se você for pensar em todo o custo de estoque em trânsito, de custo de capital, de custo de oportunidade, se aquela carga tivesse antes, será que o cliente poderia vender ela antes? Será que ele poderia fazer dinheiro antes? Então, é muita coisa envolvida. Então a melhoria ela pode ser feita sempre, é o conceito de Lean Manufacturing, né? Que a gente aplica na empresa. Então, você pode melhorar constantemente, você tem que buscar a melhoria. E são pequenas coisas. Não adianta a gente dizer, a culpa é do A, a culpa é do B, um dia a culpa é do Ministério da Agricultura, a culpa é da Anvisa. Não adianta ficar botando a culpa nos outros. Você tem que trabalhar em conjunto para buscar uma melhoria. Como a gente falou, como você mesmo falou, antigamente a culpa sempre era da Receita. Era um guarda-chuva, né, digamos. Deu problema, foi a Receita. Foi a Receita. Isso não existe mais. Ô Marcos, isso... Pode terminar. Não, eu só ia falar, hoje se existe uma solução foi a Receita. Ela que está buscando a solução, ela que está trazendo um sistema novo, toda a lógica de trabalho nova. Então, você tem que buscar formas de que todo mundo trabalhe junto para melhorar o processo. Isso que você está falando é interessante, me fez pensar um pouquinho na mudança, né? Você falou muito de planejamento, sistema, processo, né? Porque no fundo o Blueprint é lá um processo a seguir. E como que fica o profissional do comércio exterior nesse novo processo de comércio exterior? Porque saiu, né, a digitação que você falou que era um grande suposto trabalho, né? Suposto trabalho. Isso há 10, 20, até 30 anos, né? Porque se você for pegar as primeiras DIs datilografada, isso, era o grande desafio, né? Você datilografar e enviar e protocolar essa sem mudar a taxa do dólar. Essa guia, exatamente. E isso com o Syscomex já mudou e agora a tendência é que mude ainda mais. Então, mas por outro lado, esse perfil da pessoa que trabalha, verifica de novo. Como que você vê essa mudança do perfil do profissional de comércio exterior alinhado com essa questão dos novos processos e os riscos que a gente imagina ter que evitar? São novos riscos, né? Claro, sempre. Tudo no mundo muda e muda muito rápido e cada dia mais as coisas mudam mais rápido, né? Então, como eu falei hoje, lá atrás, sim, a digitação dava trabalho, mas a digitação nunca foi o principal. A digitação nada mais é do que um subproduto da análise que eu fiz, né? Então, aonde eu agrego valor? Eu agrego valor em saber o que eu estou fazendo, né? Então, como eu falei, é digitar a coisa correta, saber o que eu estou fazendo. Então, a digitação em si hoje, se eu for analisar, ela não é 10% de um suposto custo do processo. Então, o que eu agrego para o cliente? Eu não agrego digitar nada, né? Então, cada vez mais você vê novas tecnologias. Daqui a pouco você não está mais tendo que digitar nada, já existe integração para muita coisa e cada vez mais o sistema vai interligar, você vai ter o sistema da Receita já puxando dados do conhecimento de transporte, você já tem uma visão do processo em tempo real, porque vocês conseguem ver isso através do armador e entregar para o cliente. Então você não precisa ter isso em 5, 6 lugares diferentes, todo mundo fazendo o mesmo follow-up para mandar para o cliente, vamos colocar assim, você tem uma coisa integrada. Então tudo evolui, né? Aonde que eu agrego? Eu agrego conhecimento. Aí entra o viés de conhecimento da própria legislação, eu como despachante aduaneiro interpretando o processo para entregá-lo da forma correta,
para a Receita ou qualquer um dos órgãos anuentes. E tem também o meu conhecimento da lógica de processo, né? Como a gente falou, nós somos um elo da cadeia e nós somos aquele que acaba conversando com todos. Então, eu saber da cadência ao processo e fazer ele fluir, por quê? Porque quando eu desenhei o processo com o cliente, eu sei onde cada ente da operação tem que entrar, tem que entregar e tem que sair para que o processo ocorra dentro do que o cliente planejou. Então, eu orquestrar esse processo é muito importante, né? Daí vem o nome orquestra, certo? Boa. Então, eu saber orquestrar todos para que o sistema do cliente flua, para que o supply chain dele e todas as empresas que ele contratou fluam e no final o cliente tem o resultado dele. Então, por isso que eu falei, tem cliente que contrata one-stop shop, tem cliente que contrata vários fornecedores. Se o negócio está azeitado, ele funciona. Funciona bem no one-stop shop? Funciona, mas também pode funcionar mal. Funciona bem ou mal com vários? Pode funcionar bem, pode funcionar mal. Como a gente falou, se você sabe orquestrar o negócio, ele vai fluir. Então, aonde que está o profissional de comércio exterior? É aquele cara que sabe o que está fazendo, não é aquele cara que digita rápido, é aquele cara que sabe o que vai colocar de informação para a Receita Federal e aquele cara que entende o processo. E ele tem que entender... as conexões, né? E ele tem que entender onde ele está inserido. Nós trabalhamos isso muito com a nossa equipe, né? A gente faz um monte de processo, vários mil processos por mês. Mas, cara, o que você realmente fez? Aonde que você está inserido dentro da cadeia do cliente? Essa é a parte importante. Qual a diferença que você faz para o cliente? Se você fizer o seu trabalho bem feito conforme a gente combinou, pior do que foi combinado ou melhor do que foi combinado, você vai ver que isso vai ter um mega reflexo na operação do cliente. Então, de novo, aquele cara que senta e sabe o que está fazendo, ele realmente pensa assim, eu não estou digitando, ou eu não estou só coordenando, eu não estou fazendo isso, eu faço parte da cadeia de supply chain do meu cliente. É isso que eu faço ela acontecer. O cliente desenhou ela junto comigo, cada ente faz a sua parte, mas eu faço com que aquilo lá aconteça. E se eu vejo que alguma coisa deu errada, ou o sistema ou eu, ou em conjunto, nós vamos entrar para agir, para corrigir aquela situação e colocar o processo de volta no trilho para que ele aconteça da melhor forma possível. Então, eu entender o que eu quero fazer. Não adianta dizer, eu vou estudar comércio exterior, ou eu quero entrar na área só porque, sei lá, eu quero falar com alguém no exterior, ou porque eu sou rápido em digitar, não, ou porque eu sou bom em legislação. Você tem que ter um pouco de tudo. Você tem que entender o processo e entender onde você se insere no processo. Qual é a sua razão de ser dentro do processo. E é aí que você vai fazer a diferença no processo. Digitar, tem gente que digita rápido, o sistema digita já a maioria, validações, tudo mais. Isso acontece hoje de forma automática e daqui a 2, 3, 5 anos será cada vez mais automático. O profissional agrega valor ao conhecer o processo e validar o processo. Com certeza, precisa saber aonde ele se insere. Um olhar de forma mais ampla, né? Ver como processo e não como atividade. Com certeza. E outra coisa que é muito importante é assim, hoje se fala muito que o computador vai tomar o trabalho das pessoas, a inteligência artificial vai substituir. Ela vem como ferramenta para agregar, né? Tem coisas que antes eu tinha que olhar, que hoje a Kestra olha por mim. Mas ela vai tomar o meu lugar. Óbvio que não, ela está me ajudando a ou ser mais rápido, ser mais eficiente, focar no que agrega ainda mais valor. Sim. Então, é tudo um trabalho em conjunto. E eu tenho que saber também, eu como profissional de comércio exterior, eu tenho que saber me adaptar àquilo. E não brigar contra aquilo. E não dizer que aquilo lá vai ser errado. Então, eu tenho que contribuir para aquilo. Como mais eu posso ajudar, por exemplo, a Kestra a desenvolver o sistema da melhor forma possível para que ele me ajude e eu deixe de ter esse trabalho, porque vai ficar mais fácil? Não, para eu focar nisso, que é onde vai agregar mais valor para o cliente. Então, essa é a visão que a gente tem de negócio. Marcos, deixa eu fazer uma pergunta relacionada com isso. Você comentou que vocês têm 800 funcionários. 800 funcionários. Posto que a gente está falando aqui que o assunto... É óbvio que é um assunto técnico, mas que o bom profissional hoje vai muito além de saber o que tem que ter numa commercial invoice, né? Como é que vocês fazem para ensinar as pessoas? É no dia a dia? A pessoa tem que estar lá trabalhando, tendo um coach do lado, vamos falar assim.
É faculdade? Quer dizer, como é que ensina as pessoas a ter essa visão, vamos chamar assim, 360 do processo? Porque a gente está falando de logística, a gente está falando de tributário, a gente está falando de cambial, a gente está falando de aduaneiro, regulatório. Sim. É uma matéria super ampla e que você tem que conhecer um pouquinho de tudo. Isso. Né? Isso mesmo. Então como é que vocês fazem essa gestão de conhecimento, de aprendizado lá dentro? Historicamente, a gente sempre trabalhou com um conceito de trazer sim pessoas que tenham interesse na área ou que estejam na faculdade, independente de estar na faculdade ou não, mas com certeza a faculdade contribui muito, né? Ou cursos específicos, e treinar as pessoas, porque é uma rotina muito específica. É difícil você pegar alguém de uma outra área e trazer para a área de liberação aduaneira e esperar que ele tenha todos esses conhecimentos, né? Então a gente sempre gostou de treinar muita gente interna. Acontece que em determinado momento a nossa empresa começou a crescer muito rápido e nós não dávamos conta só de treinar. Então fechávamos contas novas e tinha que contratar 30, 40, 50 pessoas de uma vez só. E eu não tinha na época 40, 50 pessoas em treinamento, ali, né? Então sim, a gente tem uma política de valorizar a nossa equipe, óbvio, então a gente faz com que todo mundo tenha a oportunidade de crescimento, vai subindo de níveis e nós vamos trazendo novas pessoas. Mas, ultimamente, sim, a gente tem contratado bastante profissionais no mercado, né? Profissionais que já estão há bastante tempo, de novo. O crescimento do negócio exige que a gente venha a trazer bastante gente, mas a gente continua com a nossa política de treinamento muito forte. Nós temos uma área interna, ela ainda está aprimorando bastante, com certeza, mas nós temos uma área interna só focada em treinamentos. Nós montamos tipo um camp para treinamento de equipe, onde nós botamos 60 posições de trabalho. Nós estamos no meio do caminho já, nós colocaremos 60 pessoas sem nenhum tipo de experiência e vamos dar um treinamento tanto conceitual como prático, e aí a gente vai dando oportunidade para que as pessoas possam ir entendendo o processo e entendendo onde elas podem se alocar dentro da empresa. Deixa eu só ver se eu entendi. Pessoas que não têm a ver com comércio exterior, não são formadas em comércio exterior, vocês estão pegando no quase mercado... um laboratório, uma experiência. Isso mesmo. E aí, de novo, existe um investimento grande, com certeza absoluta, porque você traz as pessoas, existe um salário para todas elas, é óbvio. E um tempo de aprendizado, até se a pessoa entender o contexto. Cada treinamento é dado por um especialista meu. Além disso, eu tenho uma equipe que coordena treinamentos. Então, existe um investimento muito grande que dá uma oportunidade para as pessoas, com certeza absoluta, mas ao mesmo tempo, nós formamos profissionais com as características e qualidades, não é uma qualidade que eu quero, que o mercado exige, que o cliente exige, que a dinâmica de processo atual exige. Então a gente vai criando e depois de um determinado momento, a gente abre o leque da empresa para que ele vá, às vezes ele quer na área de liberação aduaneira, às vezes ele quer ir para a área de transporte internacional, transporte rodoviário, todas as áreas administrativas financeiras, armazenagem, que a gente tem uma área de armazenagem também. Então a gente acaba abrindo o leque e acaba criando meio que uma carreira em Y, né, como se fala. Então, às vezes ele está aqui, mas ele pode ir para cá, o caminho começa de uma forma, mas ele acaba gostando de outra. Então a gente acaba investindo bastante nisso para trazer pessoas boas. A nossa empresa ela é 100% feita de pessoas. Ela é uma empresa asset light total. Então, o nosso diferencial é as pessoas que fazem o formato de trabalho que entregam o resultado final para o cliente. Então, a gente quer sempre ter gente boa. Então, a ideia é trazer os melhores, qualificá-los de acordo com o que o mercado precisa e dali para frente eles vão puxando a empresa e a gente vai crescendo. Então, a empresa vem crescendo bastante, aí nos últimos anos a gente entrega 45% de crescimento ao ano. Então a gente entende que está num caminho correto e continuamos investindo bastante nessa área. Legal. Eu ia fazer uma pergunta, Marcos, relacionada à tecnologia especificamente. Quanto você acha que o mercado de comissárias já olha para a tecnologia de uma forma estratégica, ou quanto isso está começando? E o que você vê como fundamental para uma plataforma, uma solução atender um despachante aduaneiro? No que essa solução precisa focar? Qual que é o... Sim. O que eu acho? O mercado, como eu falei, ele, na minha visão, ele é muito fragmentado. Então você tem diferentes tamanhos de comissárias de despacho.
como eu estava falando ali atrás, a própria questão da concorrência fez com que nos últimos anos houvesse uma pressão de valores muito grande. Valores que eu digo até valor de processo mesmo, né? O valor com o qual o cliente nos remunera. Então, houve um achatamento muito grande da remuneração do despachante aduaneiro. O que faz com que seja um pouco complicado para o despachante, dependendo do tamanho dele, despender um valor, que a gente sabe que tecnologia é caro para desenvolver, então despender um valor para criar uma tecnologia própria. Então, a avenida que tem para criar tecnologia que venha atender a dinâmica dos despachantes aduaneiros é muito grande. Existe ainda muito processo manual, né? Existe muita análise manual. Então a gente sabe que hoje tem tecnologia que pode suprir muita necessidade. Só que a gente sabe também, e vocês sabem disso, que cada processo acaba sendo um processo. Cada dinâmica é uma dinâmica, cada cliente tem uma necessidade, cada fornecedor fez uma invoice de um jeito diferente lá no exterior. Então você acaba tendo que juntar tudo isso e falar, pô, como que eu vou criar algo que atenda a necessidade de todos, ou pelo menos da maioria, e que vá agregar valor, né? Então, é o que a gente fala. Existem pontos que a tecnologia ajuda muito. Então, a empresa que vê esse mercado como um mercado extremamente aberto ainda, vamos dizer, porque tem um monte de sistema de despachante aduaneiro, ok, mas alguém que traga mais automação, que traga mais visibilidade, que traga mais né, flexibilidade com segurança, como a gente estava falando. Então, se você consegue unir isso numa plataforma, você atende a necessidade do despachante aduaneiro e de todos os importadores e exportadores. Então, existe uma avenida bem legal aí para ser explorada e com certeza dá para agregar muito valor no processo. A tecnologia com certeza é o futuro do negócio, né? Precisa-se cada vez mais e, como eu disse, por causa de ser uma indústria fragmentada, é muito difícil um despachante investir, né? A gente sabe quanto é muito caro você montar uma equipe de devs e ter que investir numa plataforma específica, sendo que o que você vai fazer para o cliente A não serve para o B, e aí você entra numa ciranda. O cenário muda, a forma de você, enfim, coletar um dado no sistema da Receita muda. Aí quando você criou a lógica de automação, o próprio site da Receita mudou, da Anvisa mudou, e tudo que você desenvolveu não vale mais. Então, existe sim a necessidade de um integrador. Legal. Alguém que vai realmente entregar uma solução macro para o despachante, consequentemente, para o importador e exportador. Acho que isso vai muito de encontro com várias conversas que a gente já teve, de ter uma plataforma de negócio para o despachante, né? Então, quer dizer, o despachante olhar a solução, o sistema, não só como algo que ele usa para controlar a atividade atual dele, mas como algo que faz com que ele possa prestar novos serviços para os clientes, oferecer novos produtos, desde agenciamento de carga, serviços digitais, né? Enfim, classificações, verificações de documento, enfim, coisas que eventualmente sem a plataforma ele não consegue ofertar, né? Então acho que aí tem uma mudança de visão, né? E aí deixa de ser um custo e passa a ser uma plataforma que me gera oportunidade, né? Com certeza. Como a gente falou, você tem que ver a tecnologia como algo que agrega e não como algo que vem contra o seu status quo. Perfeito. Né? A gente já viu em várias indústrias já acabaram por causa da tecnologia. Na verdade, elas não acabaram, elas foram substituídas, elas foram melhoradas, né? Não dá para dizer que uma tecnologia veio para trazer algo pior. Se ela foi adotada e o padrão antigo foi deixado para trás, quer dizer que houve uma melhoria. E com certeza no comércio exterior vai haver essa melhoria. Já está havendo. Mas vai haver cada vez mais. Então, se eu tenho uma visão de que a tecnologia agrega ao meu negócio, com certeza absoluta eu vou estar apto, aberto e contribuindo para que ela venha me ajudar a gerar mais negócio, a gerar mais segurança, gerar mais eficiência, mais qualidade, e assim você acaba atendendo melhor o seu cliente. E aí você acaba entregando valor para o cliente. Perfeito. E não só entregando um processo liberado. Isso aí. Esse é o desenho. E se torna um parceiro muito mais estratégico. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, se for me perguntar qual é a visão do despachante, muitos falam, né? Pô, o despachante do futuro, né? O despachante do futuro, ou o despachante vai acabar. Eu acho assim, cara, o importador pode registrar a DI dele já fazem 15, 20 anos que dá para fazer isso. E não acabou.
E se você analisa mercados muito mais maduros que o nosso, você analisa um mercado, sei lá, europeu, americano ou até mesmo asiático, todos eles existe o despachante aduaneiro, desde que você saiba agregar valor para o cliente. Né? Existe uma pressão de valores? Claro. Existe uma automação de processo? Claro, mas não é só no A ou no B que você ajuda o cliente. Como eu falei, não é na digitação. Se você agrega valor ao cliente com know-how, seja o know-how de legislação, seja o know-how de processo e sistemática de trabalho, com certeza sempre vai haver espaço para esse despachante do futuro. A gente tem falado isso muito nos podcasts, né? Que o papel do especialista é fundamental. E quando a gente olha para o comércio exterior, é muito especializado, né? Então, tudo que acontece para fora, todas as conversas foi importante isso, assim. Essa aqui é a visão, como a gente falou. O elo despachante, ele tem um risco muito grande, né? Ele tem que saber, tem que ter um know-how para evitar problemas, mas ele também tem que usar a tecnologia para mitigar essas situações, para que ele não venha nem a ter a possibilidade de incorrer um problema. Então, a tecnologia está aí para isso. Eu acho que o despachante, né, você comentou do elo do processo, acho que o despachante, ele é a própria extensão da área de comércio exterior da empresa, né? Então, se a gente for olhar todos os players da cadeia, são players que estão olhando mais para o seu processo, naturalmente. O despachante, ele acaba entendendo o processo do cliente, né? Você vê muito despachante falando, mas na tal empresa, para pagar uma desconsolidação de BERE, tem que mandar tal... Então, assim, você já entende como é que é o processo financeiro para liberar o documento daquela empresa, né? Na outra eu tenho que pedir um numerário, na outra, se eu não mandar esse e-mail para tal pessoa... Então, é uma coisa muito próxima, assim, né? Sim. É um parceiro muito interno, quase, Com né? certeza. E como você falou e como eu estava pontuando também, se nós formos analisar o processo e todos os players do supply chain, só existem dois que têm contatos com todos. O próprio importador e o despachante aduaneiro. Sim. Nenhum outro player tem contato com todo mundo. Então, o fornecedor lá fora não, o armador não, nem o agente de carga, nem o porto, nem a transportadora, nem o armazém. Verdade. O despachante fala com todos esses e ainda mais alguns. Verdade. Né? Com os próprios órgãos anuentes. Então, você está na essência da operação do cliente. Por isso que eu falei, se você entende o seu lugar dentro do cliente, a sua importância dentro do cliente, é ali que você agrega valor para o cliente. Então, você pensa como cliente. Você pensa assim, como que eu vou tomar a melhor decisão para que a operação do meu cliente saia da melhor forma possível? É ali que você agregou valor. Não é no despacho, como se fala, né? O que eu fiz? Cara, eu fiz o processo rodar. Eu penso como meu cliente, porque eu vejo da mesma forma que ele. Porque eu me preocupei e fui atrás disso. Ele não é só mais um cliente. E aquele processo não é só mais um processo, né? É uma operação que nasceu num formato que nós pré-definimos e que eu tenho que garantir que ela termine no formato que nós pré-definimos. É isso que o cliente conta. Por isso então é aí que você agrega valor. Por isso que ter áreas, né, segmentadas por setor da indústria, né, por alimentos e bebidas, químicos, é importante, porque essa pessoa vai estar falando a linguagem de negócio do cliente. Com certeza. A todo momento. Né? E são mundos completamente diferentes. Eu pego equipes minhas que trabalham com alimento ou, sei lá, com a área de madeira e derivados. Não tem nada a ver uma operação com a outra, nada a ver. Então você acaba pegando um know-how e, como eu falei, você acaba mergulhando no processo do cliente. Você acaba tendo uma imersão. Consequentemente, você acaba vivendo aquele processo e é aí que você agrega valor. Na hora que você entende o seu lugar no processo, na hora que você entende que você não é o despachante, ou o digitador, ou o cara que sai correndo no porto. Não, você é parte da cadeia, você é parte do cliente. E na hora que você tem essa visão, você consegue entender o quão bom profissional de comércio exterior você pode ser. Essa é a visão que a gente tem de negócio e que a gente conversa muito com a equipe, né? Muito legal. Entender o seu lugar. E aí começa a gerar valor, né? Acho que é muito legal para quem está ouvindo, quem estuda comércio exterior, passou aqui no nosso stand, passaram aqui no nosso stand vários estudantes visitando a feira e tal. Importante. Então acho que é um ótimo mindset. Sim. Né? Quer dizer, entender aonde que está o despachante, o agente, né, que é só o despachante ou o despachante que tem outros serviços
dentro dessa cadeia, né? E se colocar dessa forma, né? É justamente isso. Vamos lá, tudo na vida tem um propósito, né? Então você tem que entender o seu propósito. Senão você acorda de manhã sem saber o que fazer e foi dormir não sabendo o que fez. Então você não pode acordar sem saber o que vai fazer ou dormir sem saber o que fez. Aí um dia o cliente não quer mais trabalhar com você, você também não sabe por quê. Você não sabe nem o porquê. Então, na vida é assim. É verdade. Né? E vamos lá, o nosso trabalho faz parte da nossa vida. Então você tem que entender, porra, o que você está fazendo? Como que você está agregando, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional. E não só o que você está agregando, como que você vai evoluir em cima daquilo. Muito bom. Né? Então, é o que eu falo pro pessoal. Às vezes, eu tenho equipes que atendem 1, 2 clientes muito grandes, ou equipes que atendem clientes muito pequenos. Não independe se o cliente é grande ou pequeno. Eu tenho que entender o meu lugar dentro da operação. Perfeito. E sim, eu faço a diferença. Primeiro, se eu não estiver ali, vai dar algum problema. E o que é importante para aquele cliente, né, Marcos? Tem um cliente que vai olhar prazo acima de tudo. Tem um cliente que vai olhar custo acima de tudo. Claro. Tem um cliente que vai olhar outra, né? Então, quer dizer, o que é relevante para aquela operação, né? E a gente conversa muito com os clientes também pelo seguinte, vamos lá, nós somos um prestador de serviço, nós somos um parceiro. Eu formo uma equipe e eu procuro montar a melhor equipe para atender aquele cliente. Aquela equipe entende e faz a imersão no processo. E agora eu preciso manter aquela equipe, né? Então existe sim a questão custo, aí entra a questão inflação, aí entra a questão, a remuneração da pessoa, porque não é só um crescimento profissional, tem que existir um crescimento de remuneração também, isso é uma coisa que vai em conjunto, né? Então a gente mostra para o cliente, eu preciso sempre remunerar melhor. Eu aumentando o preço do cliente? Óbvio que não. Né? Mas como eu agrego mais? Como eu faço com que o processo venha a ser mais dinâmico para que eu possa crescer manter junto, as né? pessoas certas e ela entendeu o propósito dela, como que ela pode crescer dentro daquilo? Não adianta eu falar para uma pessoa, eu entendi meu propósito, beleza, você vai passar o resto da vida fazendo isso. Não, eu entendi, como eu vou crescer? Qual é o próximo estágio? O pessoal quer sempre mais. Claro. E eu incentivo as pessoas, você tem que querer sempre mais, né? E o querer sempre mais não é, eu quero ser coordenador, gerente, chefe, diretor, não. O que mais eu posso agregar? O resto é paralelo, o resto vai acontecer. Né? Se eu entendo, se eu sei o meu lugar, se eu agrego valor e cada dia eu agrego mais, com certeza cada dia eu vou receber uma promoção, cada dia eu vou receber uma remuneração melhor e eu vou crescer junto dentro do negócio. É assim que funciona. Então o cliente entende isso, é isso que a gente procura, né? Ter um elo com o cliente para ele entender, cara, quanto melhor a minha equipe, quanto melhor a minha sistemática de trabalho, melhor é o teu processo. Então vamos junto e vamos chegar onde a gente quer chegar. E é esse crescimento constante que faz a evolução do negócio. Como eu falei, graças a Deus, a nossa empresa tem crescido bastante, o nosso índice de retenção de cliente é muito grande, então a gente procura sempre estar junto com o cliente. Quando o cliente não traz uma coisa nova e a gente adapta, nós trazemos coisa nova e adaptamos a operação do cliente. Então é uma busca constante de novidade para melhorar o processo. É o que a gente vê da operação. Muito legal. Muito bom. Bom, conversamos aqui com o Marcos, eu, como sempre, vou pedir para a turma de marketing colocar o link do site para quem quiser pesquisar aí a empresa e o contato também da turma da Nelson Moise. Marcos, obrigada de novo, foi um super bate-papo. Espero Muito que obrigado, o pessoal tenha Marcos. gostado. Valeu mesmo pela participação. Maravilha, é um grande prazer, com certeza é um prazer, como eu estava falando, estar aqui com o pessoal da Kestra. A gente tenta contribuir o máximo possível e é o que eu sempre falo, né? Não é uma questão de propaganda, mas quanto mais vocês dão certo, melhor fica para a nossa operação e para os nossos clientes. E vice-versa. É isso daí, então a gente busca contribuir o máximo possível, estamos aqui, contem conosco. Legal. E como o Abel falou, fiquem à vontade, se quiser entrar lá, equipe que quer trabalhar lá, a gente está sempre contratando, a gente tem um monte de vaga aberta. Manda ver, estamos aqui à disposição. Manda lá que a gente está recebendo. Legal, obrigada, gente. Pessoal. Muito obrigado, valeu, uma ótima tarde a todos. Tchau. Tchau.